Hoje eu vou fazer uma reação a um vídeo antigo que eu postei lá na época da pandemia, de quando eu criei a minha consultoria skincare. Esse vídeo deu o que falar aqui, teve bastante comentário, e eu mostrava todo o meu processo de prescrição de skincare naquela época onde eu ainda estava criando essa metodologia. E, para quem não sabe, isso foi um ponto que ajudou muito no meu negócio a não deixar cair, né, diante de todo aquele cenário da pandemia. Quem é profissional da estética e estava atuando naquela época sabe a dificuldade que foi. A gente entrou em 2020 entrou fevereiro, março, pum, fecha tudo, você não pode atender, aí do nada você tá em casa. E aí, como é que você faz para o teu negócio se manter e você não precisar, né, cancelar o teu CNPJ? E nesse ponto, eu agradeço por ter passado por esse processo, porque aquilo me fez aprender a lidar melhor com posições de pressão e que eu precisava criar uma solução rápida ali, usando a minha criatividade, para poder criar uma solução pro meu negócio, né, poder sobreviver. E aí eu comecei a pensar, bom, como eu posso orientar o meu paciente a fazer o skincare bacana, mesmo sem estar com ele pessoalmente, que aí que era o desafio, porque até então eu já fazia isso, mas eu fazia presencial. Foi aí que eu fui criando essa metodologia e é o que eu quero reagir hoje. Eu não olhei o vídeo, eu só vi que eu tinha postado esse vídeo há muito tempo atrás, queria renovar esse vídeo e achei que a melhor forma de fazer isso era vendo e dizendo para vocês o que eu mudei na minha consultoria skincare hoje. Então vamos lá. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Amanda, eu sou farmacêutica esteta, eu trabalho com estética avançada e também prescrição de medicamentos, de skincare. E no consultório a gente tem uma consulta de avaliação. A primeira coisa que eu posso dizer que mudou é a minha cara. Gente do céu, glória a Deus. Graças a Deus existe o ácido hialurônico. E também, gente, eu tinha zero desenvoltura de gravar, de falar. Então, e aqui eu tava falando baixinho porque eu tava gravando no meu quarto. E isso aqui era um cantinho que tinha do meu quarto e eu tentava fazer de um modo ali que eu conseguisse gravar de uma forma profissional, mas assim, tudo que não era profissional essa gravação. Nessa consulta a gente se conhece melhor, nós podemos falar um pouco mais sobre as suas necessidades, eu entendo todo o seu histórico para poder te passar uma estratégia de tratamento que seja mais adequada para o que você procura. Muitas vezes ou é um tratamento de alguma questão, uma mancha, um rejuvenescimento, uma redução de medidas, ou mesmo você procura uma prevenção. Com esse cenário de pandemia, eu pude perceber uma necessidade que havia no meu consultório, onde muitas vezes o paciente não tinha a disponibilidade de comparecer ao consultório, seja pela questão dos seus horários, enfim, né? O dia a dia das pessoas são muito corridos. E eu percebi que tudo isso que a gente conversava em consultório, nós conseguíamos fazer online, de uma forma bem flexível. E eu vou contar para vocês mais à frente como eu faço na minha consultoria, que talvez seja um pouco diferente de alguns profissionais. Então, na consultoria online, a gente fala basicamente sobre as coisas que a gente vai falar na primeira consulta, da consulta de avaliação, até mesmo um paciente que já seja um paciente que eu já atendo. Isso serve, acho que para tudo que seja no digital hoje em dia, e já era assim, né, nessa época, mas eu tava tendo meus primeiros contatos, assim, gravar vídeo pro YouTube e tudo mais. Na pandemia eu desenvolvi muito mais o meu digital, e acho que todo mundo que tava atuando em algum negócio. E, gente, a gente tem que ser mais sucinto. Eu percebi depois de gravar vídeo que eu sou muito repetitiva, e aqui então, meu Deus do céu, eu não sabia nem cortar isso do vídeo. Hoje em dia eu posso ser repetitiva e fazer o corte, peço pro editor cortar, mas... Jesus. Muitas vezes ele já está há muito tempo fora do consultório, ou já passaram assim 6 meses que ele fez a sua primeira consulta e a gente precisa refazer essa avaliação, porque a sua pele muda, a sua nutrição, o comportamento do seu organismo vai mudar, é sazonal, é de acordo com a época que você está vivendo, é de acordo com a forma que você está se alimentando, da forma que você está cuidando da sua pele. Então a gente precisa refazer essa avaliação. O primeiro passo, eu peço ao paciente para ele me mandar fotos da face de vários
ângulos, me manda foto do colo, foto do pescoço, foto do dorso das mãos, em boa iluminação e de preferência com a câmera traseira, né, que a frontal geralmente não tem a melhor resolução que tem a traseira. Além disso, Hoje em dia eu não peço foto de todas essas áreas, eu concentro a consultoria realmente no rosto. A não ser que o paciente peça o tratamento para alguma área em específico. Mas, no geral, eu peço sempre do rosto, de frente e dos lados. Mas a iluminação tem que ser boa e a câmera traseira é melhor, né, do celular. Disso, eu peço também que o paciente faça alguns movimentos, algumas expressões para eu ver como é que se comporta a musculatura da face, para ver se ele tem tendência, se ele já tem algumas rugas, para a gente tentar tratar ao máximo, prevenir ou tratar o envelhecimento e dentre outras indicações. Eu não faço mais isso hoje porque nessa época eu estava usando isso também para avaliar a necessidade de procedimento daquele paciente. Porque, né, não tinha tanta possibilidade de estar presencialmente com ele, mas como a gente imaginava, né, tinha esperança de abrir em algum momento, e em algum momento abriu, poder voltar ao consultório, aquele paciente já tinha um plano de tratamento, alguma coisa que ele precisava ali plantado, e assim que eu pudesse retornar ao consultório, ele viria fazer o procedimento. E aí hoje eu não fico investigando tanto essa parte, porque eu posso estar presencialmente com aquele paciente realmente. Para a gente avaliar para algum procedimento, é melhor estar presencial. Depois que ele me manda essas fotos, eu peço para ele poder responder um questionário online. Esse questionário, ele vai delinear a nossa consulta, ele vai conseguir me dar uma visão geral de como é o seu histórico e o que eu preciso aprofundar mais dentro da sua avaliação. Então, vocês estão vendo aqui, nessa tela, ela tá já uma avaliação, um exemplo de avaliação, ela já está respondida, e aí ela é bem compridinha, né? Ela tem algumas respostas, ela começa mais com uma ficha do paciente, com dados pessoais do paciente, depois a gente entra na parte mesmo do histórico do paciente. Como primeiro ponto, eu preciso saber qual é a queixa do paciente mesmo, para ver como eu posso buscar o melhor tratamento para ele. Depois disso, no questionário, vai perguntar quanto você bebe de água, quantas vezes você vai ao banheiro, sobre seu humor, como é a sua ansiedade, que muitas pessoas sofrem de ansiedade, a gente precisa alinhar tudo isso, tem grande ligação com o seu organismo. Depois a gente aprofunda um pouco mais na hidratação, a gente aprofunda um pouco mais na exposição solar, a gente vai aprofundar na sensibilidade da sua pele e, por fim, esse questionário fala sobre a sua rotina. Então, eu preciso saber nele o que você tem de cosmético, tudo que você tem, para lembrar de tudo e como você está utilizando, ou se você não utiliza, ou se você não tem nada. Eu preciso saber tudo isso. Por quê? No próximo... Então, hoje eu ainda uso esse questionário, Google Forms, para mim é bem coringa, porém nessa época era muito extenso esse questionário e tinham certas perguntas ali que elas não tinham uma aplicação prática tão interessante, sabe? Era mais coisa para o paciente responder e menos dados que pudessem me ajudar a chegar a algum tipo de rotina. Então, simplifiquei bastante para melhorar também a aceitabilidade de todo o processo do paciente, porque antes ele acabava reclamando um pouquinho dessa extensão do questionário. Mas eu continuo pedindo para ele responder, me mandar todos os produtos que ele tem. Passo é quando eu... Na verdade, eu nem peço para ele escrever, eu peço foto. Nessa época eu pedia para escrever, aí eu tinha ainda um trabalho de ter que pesquisar no Google, né? Porque a gente não decora, não conhece todos os produtos que existem. Então, às vezes vinha um nome e tinha que pesquisar no Google qual era aquele produto, e aí às vezes aquele produto tinha vários tipos e a pessoa só me dava um nome principal, e aí eu ficava confusa, eu tinha que ficar toda hora perguntando para a pessoa, é esse ou é esse? Então hoje em dia eu peço para ele reunir todos os produtos numa foto só, não precisa me enviar um a um, reúne tudo e tira foto, que aí é muito mais fácil. Na prescrição, dentro das necessidades dele. Então, se ele é um paciente que está incomodado com uma acne, manchas na pele, a mão manchada, um rejuvenescimento na mão, o colo marcado, vamos supor, eu vou montar uma prescrição que seja voltada para esse tipo
de paciente e vai ser totalmente adequada à rotina dele, porque eu vou entender com esse questionário a sua rotina. Se você tem uma rotina muito corrida, se você gosta de usar os produtinhos, porque tem gente que não gosta, sabe o que tem que fazer, então não adianta eu botar muita coisa. Tem gente que curte isso, então eu posso botar bastante coisa. Vai ser bem adequada à tua rotina, a você. Por isso, Eu fazia uma coisa também na receita que eu não considero errada, mas eu adaptei com o tempo. Eu dava, na maioria das vezes, mais de uma opção de produto por categoria. Então, vamos supor, lá na categoria de gel de limpeza, eu falava 2 tipos de sabonete, X ou Y, e dava essa liberdade para a pessoa escolher, porque naquela época eu pensava que isso era bom, a pessoa se sentia livre, ela não se sentia obrigada a ter um produto só. Mas eu fui percebendo que deixar o teu paciente meio solto assim pode ser um fator negativo. Ele, por ficar solto, ele fica confuso e acontecia às vezes de ele não comprar nenhum nem outro. Ficava meio confuso. E eu também percebia que com o tempo eu perdia, vamos supor, eu acho que aquela pessoa pode usar 2 tipos de sabonete, ou esse ou esse. Aí quando chegava o prazo de renovação daquele paciente, como eu já tinha dado 2 opções, se ele usou um e eu quero trocar o sabonete, mas ele ainda tem a mesma indicação, a outra opção seria o outro que ele não comprou. E aí parecia que eu estava só repetindo a receita, não tinha repertório. E realmente naquela época eu não tinha tanto repertório assim. Então hoje, normalmente eu dou só uma opção de produto que seja fácil para ele encontrar e que seja o mais assertivo possível para a pele dele. Que aí ele fica mais seguro de estar sendo direcionado. isso que eu falo, a receita do teu colega, na maioria das vezes não vai ser a mesma que eu vou passar para você, porque ela vai ter que estar adequada à tua rotina mesmo. Então, nessa prescrição eu vou relacionar esses pontos, né? Sua rotina, sua necessidade e muitas vezes o bolso. A gente tem que entender ali se aquele paciente pode fazer aquele investimento, porque a gente sabe que esses produtos não são coisas que exijam um investimento tão baixo. A gente precisa ter uma ideia do que dá pra gente prescrever dentro das possibilidades do paciente que esteja ao alcance. Eu sempre me preocupo muito com isso. Eu me preocupo de ver o que o paciente tem para tentar ao máximo incluir aquilo que ele tenha no seu receituário. E conforme aquilo for acabando, a gente vai conseguindo introduzir coisas que talvez sejam melhores para sua pele e você vai diluindo aquele gasto, então fica uma coisa mais tranquila, mais suave de se fazer. Eu sempre tenho Eu continuo fazendo dessa forma também, acho que é importante a gente né, ter um cuidado em relação ao bolso do paciente, se for possível. Então eu continuo fazendo isso, por isso que eu pergunto todos os produtos que o paciente tem, para ver se eu posso aproveitar. Na maioria das vezes dá para aproveitar um ou outro que a gente fala para suspender. E sim, eu também ainda dou uma avaliada quanto à condição financeira do paciente. Tem pessoas que podem ter um poder de compra maior e podem comprar produtos mais caros e mais tecnológicos. Tem outras pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo. Não significa que eu vou passar um produto ruim para ele, muito pelo contrário. Mas eu vou passar, às vezes, um produto que não é tão tecnológico assim, mas que sabe, o barato que funciona. Vou dentro desse sentido. Então tem para todos os gostos, eu continuo fazendo dessa forma, que hoje em dia eu tenho mais experiência em relação a valores também. essa preocupação. Outras coisas, outras indicações, outras queixas, pode ser que seja mais necessária a consulta presencial para eu realmente olhar mais de perto ali, porque muitas coisas eu preciso do toque, então se é uma questão de flacidez, eu preciso tocar a região para entender o que está realmente gerando aquela flacidez. Então agora vem a finalização da consultoria, é quando eu vou gravar o vídeo explicando tudo aquilo que eu mostrei para vocês, tudo que eu tive de conclusão. Eu já mandei algumas. Nessa época eu fazia assim, eu fazia toda a prescrição, juntava tudo e depois todas as minhas considerações, já deu pra ver que eu falava demais, eu ainda falo, mas nessa época, meu Deus, eu não tinha nenhum poder de resumir as coisas. Era um. E aí eu gravava vídeos pra pessoa explicando o que eu enxerguei ali na rotina dela e explicando por que eu passei aquilo.
Só que às vezes, gente, eram, sei lá, 3 vídeos de 4 minutos cada. Enfim, porque nem cabia tudo num vídeo só. E, assim, teve pessoas que gostavam muito, que estão comigo até hoje, falam que eu cativei ela ali, mas tinha gente que eu acredito que também ficava de saco cheio. Eu ficaria de saco cheio se eu recebesse um vídeo e tal, sabe? Eu dava toda a informação no vídeo, eu não dava algo escrito. Tem pessoas que são mais práticas e querem ali, sabe, ler quando dá pra ler. Nessa época da pandemia, todo mundo meio que tava com tempo, né? Que tava todo mundo em casa. Mas hoje em dia já não dá mais pra ser na base do vídeo longo ainda. E que é engraçado que eu fazia tudo de casa, na casa dos meus pais. Aí eu ia, procurava uma roupinha que eu tivesse social, essa blusa aí, pelo amor de Deus. Mas não passava uma maquiagem no rosto, sabe, pra me apresentar. Eu queria passar essa imagem, mas na minha cabeça eu tava bem apresentável, assim. Não que tivesse horrível, mas era bem amadora. E gravava esse vídeo e mandava. As perguntas que ficaram soltas para mim aqui dentro do questionário, já entrei em contato com a paciente, ela já me respondeu todas as dúvidas que eu precisava para finalizar essa avaliação. E aí, como vocês estão vendo, eu fazia muita pergunta e toda hora no questionário tinha muita pergunta e me gerava dúvida, principalmente em relação aos produtos que a pessoa mandava só o nome. Aí toda hora eu tinha que ficar perguntando, mas isso, você sente aquilo? Isso, você sente aquilo outro? Aquilo demorava uma vida, né? A pessoa respondendo, me retornava. Então, às vezes o simples resolve muito mais as coisas, sabe? O feijão com arroz bem feito, e hoje em dia eu vejo isso, que eu precisava simplificar esse processo e eu precisava também que a casa estivesse em silêncio, eu poder gravar o vídeo. E eu tinha vergonha, né? Fazer isso na frente dos meus pais, eu namorava meu marido na época, então tinha que ser a hora que eu estivesse sozinha. Então muitas vezes eu gravava esse vídeo de madrugada, dentro do meu quarto falando baixinho. Então ainda demorava a mandar esse vídeo pro paciente. E aí agora eu vou gravar o vídeo, vou pôr ali tudo que eu tive de conclusão da avaliação dela, passar toda a explicação de como vai ficar essa rotina skincare, porque não basta a gente jogar a receita, a gente sempre tem que explicar o porquê a gente empregou aquele produto ali, o porquê que vai usar naquele horário, quais os benefícios vão trazer. Então é muito importante o paciente sair dessa consultoria, seja ela online, seja ela presencial, muito bem informado de tudo que eu falei, de tudo que ele vai começar a fazer, o porquê das coisas, por que ele tá assim, por que a pele tá respondendo de tal forma, por que tá tão seca, por que tá tão oleosa. No caso, essa foi uma paciente que me veio com a pele bem seca. Então a gente adaptou a receita dela dentro desse sentido. Você vai acordar de manhã, lavar o rosto com um dos sabonetes que eu prescrevi aqui na receita, com água fria, que você já lava. Depois vai secar o rosto sem arrastar em carimbadas. Secou, você vai aplicar água termal. A água termal vai secar, você vai aplicar o Hydro Boost, né, na face completa. E com o Hydro Boost você vai entrar com um protetor. Aí o novo protetor que eu te passei. Ao longo do dia, se você for sentindo pontos de ressecamento na tua pele, você pode borrifar o Bepantol ou o Bepantris, ok? Se você não sentir, não precisa. Por que eu prefiro fazer assim e não em videoconferência, como alguns profissionais fazem? Apesar da videoconferência permitir que a gente converse ali em tempo real, demanda um pouco menos de flexibilidade para o paciente. O que eu quero dizer com isso? Se eu começar a depender que o paciente tenha um horário naquele dia para parar para a gente conversar, a gente não vai ficar só 10 minutinhos, a gente vai acabar ficando por volta de 1 hora conversando, não tem jeito. Então isso já tira um pouco da flexibilidade e não é muito bem essa proposta que eu quis entregar nesse. Só que eu tinha tempo nessa época, todo mundo tinha tempo. Aí realmente, para hoje, isso não consegue se adaptar, porque é isso, as pessoas estão na correria. Então hoje eu envio a receita direto, só que essa receita é comentada, né? Eu boto todas essas observações de uma forma mais sucinta, e já dá pra pessoa entender e consultar ali sempre que precisar, sem necessidade de vídeos, essa trabalheira toda, que não agregava, né? Não deixava o produto mais valioso. Esse tipo de consultoria. Por isso eu prefiro fazer o vídeo gravado. Gente, a música altíssima, né, no fundo, pelo amor de Deus, eu tô brigando com a música. Enviar todas as informações para o paciente e as dúvidas que ele vai tendo, ele vai passando para mim e eu vou respondendo ao longo do dia. E ele vai colhendo as informações de acordo com a disponibilidade dele.
eu envio toda essa anamnese que eu fiz aqui. Tudo eu envio para eles também, tudo que eu anotei, até as informações, né, que o paciente me passou, eu envio para ele. A receita também vai em PDF para o paciente. Outro ponto também que às vezes inviabiliza a consulta. Eu anotava as observações, era só enviar isso, não tinha necessidade de fazer vídeo nenhum, gente. A gente fazer videoconferência, é porque eu acabo dependendo que o paciente tenha uma boa internet, e às vezes ele está fazendo aquela consulta na correria, então ele olha ali no celular rapidinho que eu passei. Videoconferência não funciona. Eu cheguei a tentar, depois que tudo voltou ao normal, eu cheguei a tentar, mas dá ruim. A internet cai, já é uma novela para conseguir marcar com a pessoa. Aí a internet cai, craquela, não dá para ver rosto assim. Não funciona, não. Então ele vai ver aquela avaliação tarde, quando chega em casa e tá à vontade, né? Já tá com a sua roupa de dormir e tudo mais. E não quer aparecer num vídeo, né? Tudo isso, se a gente fizer pela videoconferência, vai exigir esse tipo de disponibilidade. E além disso, além da questão da internet, da disponibilidade de horário, a gente vai acabar dependendo que o paciente baixe algum programa, porque certos programas, como até a videoconferência do WhatsApp, a gente não tem uma qualidade de vídeo muito boa. Então a gente exige ainda isso. Eu acho que tudo isso deixa a consulta um pouco mais difícil. E a minha proposta de consultoria online é a gente... Perceberam, né? Baixe algum programa. Nem tinha familiaridade com aplicativos. Você conseguir fazer a todo custo essa avaliação, sem ter nenhum tipo de impedimento. Então, gente, agora que vocês entenderam um pouquinho como é que funciona essa consultoria, eu tenho tido um feedback muito bom. É uma coisa que, se é que eu posso dizer que eu tirei de positivo dessa quarentena, foi a ideia da consultoria online. Eu tô tendo resultados maravilhosos, as pessoas estão seguindo o tratamento. É realmente uma deficiência que eu enfrentava, o paciente chegar no consultório querendo fazer um botox, um preenchimento, uma harmonização como um todo, e a pele maltratada, sem ter algo que pudesse já estar tratando em casa. E quando o paciente já chega tratado no consultório, pelo menos com uma rotina já seguindo, com certeza o resultado é, sem dúvidas, muito melhor. Agora que vocês entenderam, então, como é que funciona a consultoria online, tudo como é o passo a passo, como é nos bastidores, antes de eu enviar todas as respostas para vocês, vocês ficam livres para decidir se interessam. Os feedbacks, antes de eu coletei, né, que já tinha coletado bastante. E o que aconteceu? Logo quando eu lancei esse método, quando eu pensei, eu sou muito do... primeiro você faz, depois você melhora. E aí eu tive a ideia, eu vou lançar. O que eu fiz? Eu presenteei 10 pessoas no Instagram para eu testar, para eu validar a minha ideia, e presenteei elas com a consultoria, e dali eu fui adaptando e passei a cobrar por elas, e depois consegui aumentar um pouco mais o preço. E foi uma coisa que me manteve, uma curiosidade. O que eu fazia? Eu tinha acabado de comprar o meu primeiro carro nessa época. Eu comprei em janeiro, a pandemia estourou, sabe? Em fevereiro, em março. E aí eu comecei a fazer essa consultoria. Como o combustível também estava barato nessa época, e eu tava lá, comprei um carro, queria usar. O que eu fazia nesse serviço de consultoria, que eu não faço mais? Além de oferecer a consultoria, eu também comprava os produtos para a pessoa. Eu via, né, a média de preços, claro, embutia algum valor ali e comprava todos os itens para a pessoa e levava na casa dela. Mas foi legal isso nessa época. Hoje é inviável, né? Eu estou aberta também a sugestões, se vocês quiserem deixar, deixem aqui nos comentários se vocês prefeririam fazer essa avaliação por videoconferência, se vocês de fato, independente de todas as barreiras, preferem que elas sejam por videoconferência, ou se dessa forma vocês gostaram, que eu envie o vídeo, a gente vai conversando de acordo com a sua disponibilidade. Deixem aqui nos comentários para mim, que é muito importante para eu trazer melhores procedimentos para vocês, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Ai, gente, eu adorei reviver isso, ver meu eu de 5 anos atrás. Parece que foi ontem. Eu lembro do dia que eu gravei esse vídeo. E ver que isso é uma metodologia que eu tenho no meu consultório até hoje. Eu adaptei muito, né? Todas essas questões que eu falei pra vocês. É algo que se tornou um pilar da minha consulta. Nessa época, né, quando eu postei esse vídeo no YouTube, muita gente me pediu, qual onde eu compro o curso para aprender a fazer? Como você faz? Quero muito aprender, quero isso.
Eu, gente, como é que eu vou dar curso disso? Fazer ideia de como fazer. Hoje, existe uma necessidade muito grande. Quando eu contrato profissionais para trabalhar comigo, atualmente tenho necessidade de ter ou uma outra farmacêutica, uma outra biomédica me auxiliando aqui, fazendo alguns outros procedimentos. Isso é um serviço completamente delegável. Mas eu demorei muito até criar a confiança de delegar, porque era o meu xodó, era algo que eu já fazia há muitos anos. E eu pensava, gente, o meu jeito de fazer, eu não vou conseguir fazer ninguém fazer igual. E aí veio esse desafio recentemente, que é algo que toma um tempo, não tem jeito, toma um tempinho que você vai ter que dedicar ali um tempinho para pesquisar a pele. Tem peles que são mais coringas, é fácil de tratar, mas tem outras que têm questões muito específicas. E aí você precisa avaliar o histórico. Tem pessoas que tentaram algumas rotinas e não deram certo. Aí você tem que entender o porquê. E aí aquilo estava me tomando tempo, eu estava atrasando muito a consultoria. Então eu pensei, bom, vou precisar ensinar para minha, na época era estagiária. Hoje em dia ela já não é mais estagiária, ela já é profissional efetiva. Aí eu vou precisar ensinar a minha estagiária como faz e para ela ir me ajudando, assim, pelo menos um suporte. E fui de início, ela ficava do meu lado, vendo como eu fazia e foi pegando o jeito. Eu percebi que assim, ela ficou muito boa na prescrição. E fui desenvolvendo ferramentas, como usando a inteligência artificial para me ajudar, através do meu banco de dados, né? E são muitos anos prescrevendo, então tem um banco de dados bem grande, que realmente funciona, não são só aquelas fórmulas que você vai lá e encontra na internet. Não, são coisas que realmente funcionam, já são testadas. Eu fui percebendo, tá, então qual foi o tipo de metodologia que eu usei para ensinar ela? Por medo do que, se amanhã ou depois essa profissional quer seguir algum outro caminho, eu vou ter que ensinar do zero, né? Primeiro eu vou ter a sobrecarga de novo, com todo esse procedimento de serviço, até ensinar uma nova pessoa a fazer e esperar ela ficar boa. Bom, deixa eu aprender como eu ensinei a ela, para se tornar um processo fácil, para eu ter outros profissionais aqui e que seja uma coisa fácil de replicar. Bom, já que eu criei essa metodologia, entendi ali o que eu fiz, por que não compartilhar com os meus colegas? Porque, gente, isso não é concorrência, isso é distribuir conhecimento, a gente poder oferecer em conjunto atendimentos de maior qualidade para os outros profissionais, principalmente na minha classe farmacêutica, né? Quero muito que os farmacêuticos se destaquem cada vez mais na prescrição, mas óbvio, isso aí não desmerece nenhuma outra atuação, que também tá super habilitada a aprender, é uma questão de aprender. Então, eu botei tudo isso em forma de método e eu tô criando um curso justamente para ajudar você que está procurando esse tipo de serviço. Então, se você quiser saber mais a respeito, eu vou fazer um lançamento dele em breve. E aqui embaixo está o link do grupo do WhatsApp para você entrar nessa lista de espera do lançamento do curso. E aí você vai ter uma prioridade para acessar ele. Vai ser tudo online, gente. Já já ele já está disponível. Obrigada por assistirem e até a próxima. Curte e compartilha, gente, por favor. Salva o vídeo, deixa um comentário, uma carinha aí para engajar, por favor, né? Tchau, tchau.